É o que vos digo, quer dizer, eu acho que o Nártex, entendo eu, e aliás, vejam, esta é uma ênfase também do São Carlos Borromeu, nas instruções. Nas instruções ele fala exatamente do pórtico, da proteção que deve ser posta, e apresenta 3 ou 4 sugestões de como é que isto deve ser feito. O quadripórtico, à maneira paleocristã, com 4 pórticos, não é? Gerando uma ilha, mas também ou o pórtico sozinho, ou simplesmente uma pequena platibanda para proteger as pessoas. Mas quer dizer, que haja... exatamente. Mas a questão do alpendre, e o Jorge Coelho, no trabalho dele, quando estudámos as igrejas da região Saloia, em comparação com as do Alentejo, tinham exatamente. O alpendre, o haver uma cobertura superior, não é uma coisa só funcional, é uma coisa também celebrativa, representativa, não é? Colocar uma coisa por cima dá ênfase ao que está por baixo. E a minha ideia é essa. Assim, do mesmo modo que numa igreja que tenha uma escala muito grande, tenha uma bola de cruzeiro muito grande, parece necessário colocar sobre o altar um baldaquim para dar escala ao altar. Parece-me que para dar escala às pessoas que saem, àquela assembleia viva que sai da igreja, o Nártex seria um bom contributo para as igrejas. É exatamente aquilo que falha na redução que o Marquês de Pombal fez, é exatamente aquilo que falha nas igrejas da Baixa Pombalina. Mas, professor, permite-me só uma nota. Eu estava na dúvida. De facto, o Nártex é tido como essa área de quando nós transpomos o pórtico, há ali uma área que depois mais tarde surgiu os guarda-ventos essa área seria o Nártex. E o exonártex seria exatamente o átrio antes de transpor o pórtico. Ou seja, porque nas igrejas paleocristãs o Nártex é de facto, quando nós entramos era aquela área logo de acolhimento, mas é ali depois da porta, e o anterior à porta, que faz esse efeito de acolhimento, ou então à saída de uma comunidade que vive, talvez seja o exonártex, que é exterior. No fundo, a professora Filomena Limão chamou o quadripórtico àquela coisa que acontece em frente da igreja paleocristã e chamou Nártex. É o retângulo, é exato, mas é esse retângulo da Basílica Paleocristã a partir do anterior. Por isso é que às vezes se confunde muito com o subcoro, quando existe um coro alto. Ok, é uma área não vou discutir o que muitas vezes é empírico, mas admito que esteja bem. Agora, a minha questão tem a ver exatamente com esta valorização da relação posterior. Claro que, evidentemente, depois isso cria problemas no pensamento sobre a porta, não é? Quer dizer, deixar de ter uma fachada lisa, que já tem qualquer coisa que se vai cortar e minimizar a porta. Mas, pronto, depois aqui é um trabalho que cada um, como arquiteto, terá que fazer. Depois, as imagens. As imagens, chegámos também a essa conclusão aqui no curso, têm exatamente a ver com estes pontos de fuga da própria igreja, as janelas da igreja, não é? Todo o espaço, um espaço para me dar proteção, um espaço para me dar aquela proteção de que fala o Heidegger, não pode ser um bunker. Um bunker não me dá uma experiência de proteção, gera-me em mim uma experiência de ansiedade, não é? Como aquela história da toca do Kafka, em que o bicho faz uma toca que é uma verdadeira fortaleza, completamente protegida de todas as coisas, e depois, quando acha que está completamente protegido, começa a ouvir um silvo do inimigo. Quer dizer, começa a confabular inimigos que podem habitar aquilo. Porquê é que ele faz isso? Exatamente porque não é humano um espaço que não tenha janelas para fora de si. Não é humano um espaço que não permita sair para fora dele. Ora, não estamos aqui a falar daquelas janelas como em Marco de Canaveses, que de facto nos põem em relação posterior, isso só serve para nos distrair, mas eu entendo que as imagens, enquanto as imagens estabelecem perspectivas para fora dele, quer dizer, as imagens dos santos, as imagens de acontecimentos bíblicos, quer sejam em escultura, quer sejam em pintura, eu acho que têm uma função muito importante na humanização e na densificação, na humanização do ambiente da igreja e na densificação do seu significado.
Portanto, imagens, quer no interior, quer no exterior, são como janelas que me permitem sair fora de mim e são como uma companhia e guia à minha oração. O valor das colunas, com imagens, que nós temos nas igrejas góticas, por exemplo, que se sentem também como sujeitos participantes da comunidade. Estas imagens, estes santos, são como o efeito realizado da liturgia e, portanto, também razões para a esperança. O Ratzinger diz, a propósito, que os dois principais testemunhos da fé são os santos e a arte religiosa. Antes de ser Papa, ele dizia isto. Eu acho que é muito verdade. O von Balthasar, dizia, relativamente ao facto de muitas igrejas modernas serem igrejas despidas, dizia que só aquilo que comporta uma figura pode transportar e levar a mergulhar no rapto do êxtase. Sem figura, o homem não pode ser agarrado nem transportado. E ser transportado é a origem do cristianismo. E, portanto, esta valorização de outra perspectiva que ele dá do valor das imagens e a crítica que ele faz às situações despidas. Abençoados são os pobres de espírito, desde que eles admitam a sua pobreza e não tentem camuflá-la. Se uma geração não é capaz de proporcionar imagens religiosas autênticas para a Igreja, não deveria reclamar que paredes vazias concentram mais eficazmente o espírito naquilo que é essencial. Se nós nos tornarmos pessoas pequenas, não deveríamos tentar reduzir o mistério que estamos a celebrar ao nosso próprio tamanho. E se nós temos numa grande extensão, se perdemos numa grande extensão o sentido da dignidade, a nossa profissão de fé deveria, não obstante, ter-nos ajudado a reter o sentido da majestade de Deus. No encontro com Ele, e nós, no qual nós deveríamos sentir ainda a distância relativamente a eras anteriores e comportarmos devidamente em relação a Deus. Portanto, esta valorização das imagens que o von Balthasar faz, quer no Glória, quer neste pequeno texto que se chama o Sem Valor da Liturgia. Depois, agora, aquela chamada de atenção que eu fiz quanto ao símbolo, quer dizer, gerar imagens não é essencialmente gerar símbolo, exatamente porque o símbolo pode precisar de uma iniciação, e isso é exatamente o contrário daquilo que a gente quer fazer na liturgia, não é? Evitar a iniciação. O significado devia ser denso, mas evidente. E há esta citação do Heidegger na origem da obra de arte, para falar das obras de arte, sublinha exatamente isso. Um edifício, um templo grego, mas ele está a falar sobre a obra de arte no genérico, não imita, não significa nada, não serve para passar mensagem, não é essa a sua principal finalidade. Ele está ali simplesmente erguido nos vales entre os rochedos. O templo, e depois, para que é que ele serve? No seu estar aí, portanto, neste ser natural, ele próprio, concede primeiro às coisas o seu rosto, ou seja, estabelece esta comunicação daquelas coisas comigo mesmo, e aos homens a vista de si mesmo. Não é uma natureza simbólica. É isto, conceder às coisas o seu rosto, ou seja, colocá-las dentro da esfera de relação comigo. E aos homens a vista de si mesmo. E a mim dar uma percepção daquilo que eu sou. Depois, sublinho só aquilo que o Padre Luís tinha dito, dos requisitos do ano litúrgico, o rito processional, e portanto a necessidade de haver espaço para esta procissão, a transladação do Santíssimo, que requeriria um lugar para colocar o Santíssimo fora do sacrário, a desnudação dos altares,
o lava-pés, que requer espaço no presbitério, o batismo, os batismos na Vigília Pascal, portanto, com esta relação entre o altar e o levão. Ele falou também no lugar para a coroa do Advento, a adoração da cruz na Sexta-feira Santa, a Via Sacra, lugar para o presépio, no mês de Maria, um sítio para realçar a imagem de Nossa Senhora, na Vigília Pascal, um lugar para o Círio Pascal, o sítio para fazer a fogueira no início da Vigília, a credência, e outras coisas como a credência e as cruzes de sagração da Igreja. As 12 cruzes que é preciso que a Igreja tenha no rito de sagração de uma Igreja nova. São apontamentos de aspectos mais funcionais e particulares, mas que convém não esquecer. E pronto, com isto termina a minha aula. Faltou talvez a prostração também na Sexta-feira Santa. Na sexta-feira. Na Sexta-feira Santa, a prostração do celebrante. Haver aquele espaço para se prostrar. Já agora, só uma por favor. Aí, a fogueira, Sim. onde é que deve ser? É feita no feita na rua. porta. O sítio de acolhimento da comunidade é feito e entram todos. Pois é, mas é no exterior. É no exterior. Pronto, deixa-me só concluir. Com esta imagem do Sr. Bloch, eu não tenho para mim que a padroeira dos arquitetos de igrejas deveria ser a Sra. Bloch. Exatamente porque foi aquela que primeiro foi templo. Não é? E, portanto, poderíamos fazer qualquer coisa que ela verdadeiramente encarna, digamos assim, o genius loci daquilo que deve ser uma igreja. Ela dá-nos a experiência daquilo que deve ser uma igreja. Aquilo que está no lugar da Anunciação, na Terra Santa, não é? Ic verbum caro factum est. Aqui, no onde, neste lugar, aqui o verbo fez carne. E, portanto, proponho que nós, a seu tempo e com a ajuda dos senhores padres presentes, possamos formar uma confraria da Senhora do Bloch, dos arquitetos de igrejas. Queria só acabar por ler este texto do Schwartz, do Rolf Schwartz, em que ele diz, fala de uma maneira muito sintética, usa uma expressão muito sintética para dizer o que é isto do ser igreja, do fazer igreja com letra pequena, evidentemente. A arte de construir é a criação de uma forma viva. E a igreja não é meramente um abrigo morado, mas tudo junto, edifício e gente, corpo e alma, os seres humanos e Cristo, todo o mundo, o universo espiritual. O universo, de facto, tem sempre de ser trazido para uma realidade nova. Este sagrado trabalho do arquiteto de igrejas não é comparável a mais nenhum. Não pode ser derivado da arte contemporânea e das suas formas da moda, nem de doutrinas estéticas, nem de teorias sociais, nem de mitos cósmicos. A construção de igrejas é um trabalho de direito próprio, estritamente limitado ao seu próprio significado e nele exaurido. A igreja deve ser desenvolvida totalmente e em cada uma das suas partes a partir do seu próprio significado íntimo. Como o padre João Marcos dizia, construída a partir de dentro, a partir do seu espaço interno, a partir como na planta do nólio, e não pensada a primeira fachada e depois o resto. Ou seja, a partir da oração, que é esta relação. E depois conclui com esta frase extraordinariamente sintética e densa. Este é o significado da objetividade sagrada. A encarnação e a Igreja enquanto fruto da encarnação e a Igreja enquanto casa da Igreja e fruto da encarnação tem esta qualidade de ser uma sacralidade objetiva, uma objetividade sagrada. O Ratzinger, o cardeal Ratzinger, falava nisto, nos dois vetores da encarnação,
os dois vetores do acontecimento cristão, a encarnação, ou seja, a descida do sagrado para vir ter connosco, e a glória, ou seja, a santificação disto que aqui acontece e que é a matéria pobre, desta objetividade, desta pobreza, mas que recebe uma dimensão, uma emanação, uma reverberação sagrada. E pronto, isto acaba.